Meus irmãos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos à nossa sexta videoaula das nossas lições bíblicas da faixa etária de jovens, onde hoje estamos estudando sobre as qualidades pessoais e essenciais para os diáconos. Nós temos aqui um texto principal, baseado em 1 Timóteo 3:8, que nos diz o seguinte: da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância. O resumo da nossa lição diz que servir a Deus é um privilégio e uma grande responsabilidade. Portanto, os objetivos da nossa lição hoje é mostrar o perfil do ministério diaconal, compreender as qualificações morais dos diáconos e discutir a atuação das mulheres no diaconato. Vamos adentrar a nossa lição apresentando o texto bíblico que aparece em 1 Timóteo 3, verso 8 ao 13, que nos diz o seguinte: da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Temos uma introdução que nos fala o seguinte: na lição anterior, nós estudamos as instruções dadas a Timóteo para a ordenação de bispos, anciãos ou presbíteros, que eram, na época, na verdade, os pastores locais da igreja, os quais eram responsáveis pela direção das igrejas e pelo ensino da palavra de Deus ao rebanho do Senhor. Nesta lição, portanto, estudaremos a respeito do segundo ofício presente nas igrejas do primeiro século, que é o diaconato. Veremos que a principal distinção entre o presbítero e o diácono é que ao primeiro, no caso o presbítero, é dada a tarefa de ensinar a igreja, enquanto ao segundo, no caso ao diácono, é dada a missão de cuidar de questões temporais, como, por exemplo, a assistência aos necessitados. Nos moldes da experiência vivida pela igreja em Jerusalém, esta era a função diaconal. Consideraremos, contudo, como esse ministério auxiliar apresenta variações ao longo do tempo, de acordo com a realidade da igreja atual. Nosso primeiro tópico: o ministério diaconal. A origem dos diáconos. Os primeiros diáconos foram instituídos em Jerusalém, com base em Atos, capítulo 6, verso 1 ao 6. Na igreja ali, liderada pelos apóstolos, sob a direção de Tiago, irmão de Jesus. Lucas, ele narra que, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração. Houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Isso se deu pela conversão de judeus de fala grega, que fez reproduzir no seio da igreja cristã uma divergência que já existia no mundo judaico. Era um certo divisionismo entre judeus nativos, que falavam o aramaico, língua corrente em Israel na época, e os judeus não nativos, que haviam se helenizado e falavam a língua grega. De acordo com Laurêncio Richards,
escritos rabínicos indicam que a Igreja de Jerusalém havia adotado o sistema judeu de ajuda aos pobres, que envolvia a tigela dos pobres e a cesta dos pobres. A primeira, uma distribuição diária de comida fornecida aos necessitados. A segunda, uma distribuição semanal de comida e roupas para as famílias pobres. Lucas descreve que estava havendo um desprezo às viúvas gregas. Os apóstolos, então, precisaram agir para resolver esse problema interno. Então, eles convocaram alguns homens cheios do Espírito Santo e os entregaram a esta nobre responsabilidade de servir ao povo de Deus. Foi nesse contexto que surgiu a necessidade de instituir 7 varões como assistentes ou auxiliares para servirem às mesas, enquanto os dirigentes espirituais, no caso os apóstolos, cumpriam integralmente o ofício que lhes cabia e era essencial para a vida da igreja, que era a perseverança na oração e também no ministério da preciosa palavra de Deus. Então, enquanto os apóstolos estavam dedicados totalmente a uma vida de oração e à pregação, o ensino da palavra de Deus, os diáconos estavam cuidando das necessidades materiais da igreja, suprindo as necessidades dos mais carentes, provendo meios, para os vestir, para os alimentar, enfim. Subtópico 2, um duplo ministério. Embora Lucas não use o substantivo diáconos, que significa aquele que serve, embora Lucas não use esse substantivo como um título para identificar os 7 varões eleitos pela Igreja de Jerusalém, é consensualmente admitido que ali se deu a instituição dos diáconos. Mesmo porque o termo grego diaconia, que significa serviço ou atendimento, está presente no versículo 1, enquanto o verbo diakoneo, que significa servir, aparece no versículo 2. Em ambos os casos, a referência está ligada a servir às mesas. No versículo 4, o termo diaconia, que significa serviço, volta a aparecer novamente. Agora, contudo, na expressão ministério da palavra. Assim, são 2 ministérios ou serviços distintos. O principal, de servir a palavra, e o auxiliar, de servir às mesas. Um duplo ministério estava estabelecido, realidade que seria reproduzida nas demais igrejas do Novo Testamento. A síntese é: tanto o presbítero quanto o diácono são servos, no sentido comum do termo. Contudo, o primeiro serve a palavra e o segundo as mesas. Em outros trechos do Novo Testamento, o mesmo vocábulo grego vai aparecer com sentido amplo, servos, e com sentido específico, o ofício diaconal, como veremos no tópico 3 desta lição. Daqui a pouquinho a gente chega lá. Terceiro subtópico, bispos e diáconos. Como já vimos, Paulo instituiu presbíteros nas diversas igrejas que fundou em suas viagens missionárias. Éfeso foi uma delas. Aparece em Atos 20, verso 17. Lucas está relatando em Atos 14, 23 o seguinte: e havendo-lhes por comum consentimento, eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. De igual sorte foram ordenados diáconos, como se vê. Então podemos ver nessa palavra de que existe um ministério diaconal e o ministério de bispos ou presbíteros ou ancião, que são ministérios diferentes, Embora vamos observar no próximo tópico de que as qualificações morais destes obreiros são iguais, idênticas, a mesma qualificação moral que se exige para o presbítero, para o bispo, para o ancião,
se existe também para o diácono, porém ambos têm funções diferentes, né? Segundo tópico, as qualificações dos diáconos. Diferenças determinantes. Entre as qualificações dos presbíteros, que são os pastores locais, e dos diáconos, há uma diferença determinante. Isso com relação, né, às qualificações dos presbíteros e dos diáconos, há uma diferença determinante, que é a aptidão para ensinar, que somente é exigido dos bispos, né? Nesse caso aqui, deixa-se claro que existe essa diferença entre os dois nesta qualificação. Essa qualificação de ensino, a capacidade de ensino exigida do presbítero e não do diácono. Isso reforça o que já foi dito, que o pastor é o responsável por dirigir e ensinar a igreja, contando com o auxílio direto do diácono a quem é dada a tarefa de atuar na esfera administrativa, como nos assuntos do templo, por exemplo, na arrecadação de finanças e donativos e na assistência aos necessitados. É competência dos diáconos estarem atuando nesta área. Segundo subtópico, da mesma sorte. Ao começar a sessão relativa aos diáconos, com a expressão da mesma sorte, Paulo já indica que o padrão que se espera deles é semelhante ao dos presbíteros. Padrão. A honestidade refere-se ao estrito cumprimento de suas responsabilidades e deveres em todos os âmbitos. Não deve ser admitido ao diaconato, por exemplo, quem tenha negócios mal resolvidos. O diácono precisa ser um homem de palavra, não de língua dobre. Ou seja, alguém em quem se pode confiar no que diz. A expressão não dado ao vinho, ou a muito vinho, costuma suscitar muita discussão. O emprego do advérbio de intensidade, muito, é invocado por alguns intérpretes como uma concordância de Paulo com o uso moderado de bebida alcoólica. Isso, contudo, destoa do conselho do próprio apóstolo quanto à abstinência do vinho, que aparece, por exemplo, em Efésios 5:18, onde está escrito: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Por isso, considera-se que ele estava se referindo a um vinho não fermentado ou não embriagante, e ainda assim, recomendada a moderação, em função das práticas pagãs da época, que consistia em glutonaria. Nossa conduta prudente sempre é de abster-se de toda a aparência do mal. Mas, ainda que se pense ou que se aceite de que houvesse ali uma restrição, uma orientação para a apreciação moderada do vinho, nem que fosse, por exemplo, para alguma finalidade específica, não para encher a cara, como se diz o ditado, né? Devemos entender que aquela cultura, pessoal lá de Israel, por exemplo, os hebreus, eles faziam uso de vinho com a maior naturalidade, né, que se existia. Porém, com o passar do tempo e com digamos assim, com toda a doutrina do Senhor sendo formada e consolidada, julgamos com base bíblica de que é melhor abster-se totalmente de bebida alcoólica do que fazer uso dela. Não se pode, nos dias atuais, querer justificar o uso de bebida alcoólica por causa de textos como esse. Sabemos e temos visto em nossa volta tamanho dos prejuízos em todas as áreas e em todos os sentidos deixados pelo uso de bebida alcoólica, que, lógico e claro, começa-se com aquele famoso pequeno gole. É só uma, e essa uma
né? Essa uma finda arrastando mais outra e finda ao cidadão completamente descontrolado, né? Então, para agradarmos ao Senhor, é melhor abstermos totalmente, né, de qualquer bebida que seja embriagante. Então, nosso terceiro subtópico vai falar sobre completando o rol. Assim como os presbíteros, os diáconos deveriam ser vigilantes em matéria de dinheiro, afastando-se da cobiça, contentamento e moderação são fundamentais para nos livrar de toda ambição ou desejo imoderado por bens ou riquezas. Paulo enfatiza isso nos versículos 9 a 12 do capítulo de número 6. Ou seja, o homem de Deus que vai servir ao diaconato não pode ser imodesto, imoderado, ambicioso, nem tampouco amante do dinheiro ou grande apego a bens materiais. Ele precisa ser uma pessoa tranquila, uma pessoa, digamos assim, contente com aquilo que Deus tem lhe dado. Porque se ele não for, ele corre o risco de cair em alguma tentação nessa área. Terceiro e último tópico, a referência às mulheres. Diaconisas, primeiro subtópico. Aparentemente, Paulo abre uma nova seção em seu texto para se referir às mulheres. Assim como havia dito, da mesma sorte, os diáconos, agora diz, da mesma sorte, as mulheres. Isso tem levado alguns eruditos a considerarem que o apóstolo estava tratando de 3 ofícios distintos na igreja: bispos, diáconos e diaconisas. Mas os contextos imediato e imediato não convergem para esta interpretação. As mulheres sempre exerceram um papel de alta relevância no serviço cristão, sendo sempre bem reconhecidas, principalmente pelo apóstolo Paulo, como na referência que faz a uma distinta mulher de nome Febe, que servia na igreja que estava em Cencreia. Romanos 16, versículo 1. Alguns intérpretes acreditam que se tratava de uma diaconisa. Eu particularmente acredito que esta irmã era, sim, uma pessoa que exercia um ministério diaconal diante de todo o serviço que ela prestava àquela igreja. Embora não seja reconhecida por algumas pessoas, mas não é problema, o que importa é a obra. E era o que não faltava na vida desta mulher de Deus, né? A Febe. Paulo usa a palavra diáconos para se referir ao seu próprio ministério e aos de seus cooperadores, porque tudo que se faz na obra de Deus é um serviço. Então, quando pensamos em apóstolo, pastor, presbitério e tal, não pensamos em patentes, posições, mas serviço. Serviço. Só que serviços diferentes, temos serviços diferentes aqui. O ministério pastoral é um serviço à igreja e o diácono está também prestando um serviço à igreja. A diferença é que um está se dedicando mais à oração e à palavra e o outro serve se dedicando a prover alguns bens materiais para ajudar os irmãos. Então, no mesmo sentido, é feita a referência aqui à Febe, razão que a estrutura do texto não é suficiente para afirmar que se tratava de uma mulher ordenada ao ministério diaconal. Porém, isso não impede naturalmente que se reconheça, as mulheres como pessoas capazes de desempenharem um extraordinário serviço, diaconal na obra de Deus. Não impede. É verdade? Inclusive na assistência às pessoas enfermas e necessitadas, e por que não na provisão de vestes? Por que não na provisão de alimentos, gêneros alimentícios, como cestas básicas, enfim? Não há problema nenhum, de que uma mulher seja, sim,
separado ao diaconato, ordenado ao diaconato, para prestar serviço à Igreja de Deus. Não somente na visitação de enfermos, mas também nas provisões que os demais diáconos proveem naquilo que está ao alcance, é claro, do gênero feminino. Então, nós chegamos à nossa conclusão, dizendo que Paulo conclui suas instruções aos diáconos, enfatizando que os que servirem bem serão dignos de respeito e honra perante a igreja e se fortalecerão em convicção espiritual. Além de recompensa, no céu, quem se dispõe a servir recebe de Deus, já nesta vida, uma profunda alegria interior, que não pode ser sufocada nem mesmo diante das perseguições. Que Deus nos conceda sempre a graça de servirmos ao nosso próximo. Deus abençoe os amados. Até a próxima lição, em nome de Jesus.